Senhoras e senhores, quarta-feira chegando e quarta-feira tem top alguma coisa. Top 3, top 5, o que vai ser hoje? Vocês já vão ver. Se Bom bem que dia, no boa título... tarde. Ei, calma. Vocês já vão ver, mas eu acho que vocês já viram no título. Quem fala aqui é o Manu, quem fala aqui é esse apressadinho do senhor Caio Maranhão Maia. Agora sim, Caio, vai lá. Ejaculação precoce, mas vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. E hoje a gente vai fazer uma listinha de top 3 compositores de rock e de heavy metal da história, mas antes aí o reclame do Manu pra galera. Bom, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, é muito importante. Nos siga nas redes sociais. Quem quiser e puder, contribua com o nosso trampo via Pix. E não se esqueçam que sexta-feira tem entrevista com Adriano Daga, baterista da banda Malta, e ele que é responsável por uma das mixagens mais apreciadas por Caio Maranhão, que é a Polêmicas. mixagem do Aqua, que o Caio adora. Hoje a gente vai fazer o nosso top de melhores compositores e eu vou pedir pro Caio começar com a listinha dele de compositores de rock. Vai lá, Caio. Bom, minha listinha de rock. Em terceiro lugar, eu vou colocar ele, que é o camaleão do rock, a pessoa que mais mudou de figura e também de sonoridade, ao meu ver, durante toda a sua carreira, que é o David Bowie. O David Bowie, ele começou compondo músicas no estilo mais folk, que era o que estava em voga nos anos 60, no final dos anos 60, e daí ele teve até um sucesso moderado dentro desse estilo, especialmente com a Space Oddity, ótima música. E depois, o que consagrou ele foi a fase glam rock dele, especialmente sobre a figura do Ziggy Stardust, que aí ele fez o Ziggy Stardust, Spiders from Mars, fez o Diamond Dogs, outros discos seminais. Foi para a fase soul, com o Young Americans, que é um disco espetacular, e o Station to Station. E daí foi para a fase Berlim, com a trilogia de Berlim, que é o Low, o Heroes e o Lodger. E logo depois disso, ele entrou na fase mais comercial dele, que não deixou... Aí sim que ele teve o sucesso de público maior, que foi na fase do Let's Dance. E depois ele fez alguns discos até um pouco questionáveis, como Never Let Me Down e o Team Machine, mas depois ele volta, a partir do final dos anos 90, entrar em forma, e especialmente nesses dois últimos discos dele, The Next Day e o disco final dele, que é o Black Star. Black Star eu acho uma obra-prima, assim, que entra para uma sonoridade um pouco mais jazzística, mais alternative rock. E para mim o Black Star é uma obra-prima, assim, inconfundível. É um dos grandes compositores da história da música. E em segundo lugar, o cara que fez aniversário na semana passada, aniversário redondinho, 80 anos, que é o Paul McCartney. O Paul McCartney, se a gente fosse considerar só a carreira solo dele, tudo que ele fez, ele já seria um compositor espetacular. Só que daí, quando junta o que ele fez nos Beatles, aí vira covardia total. Yesterday, Blackbird, entre outras canções maravilhosas aí. Helter Skelter é dele. Depois teve a fase com Wings, Live and Let Die, Venus and Mars, e a fase mais radiofônica dele, que é Pipes of Peace, Say Say Say, com Michael Jackson, entre outras músicas espetaculares aí. Hope of Deliverance,
que eu acho uma música incrível dele. E não para. Paul McCartney com 80 anos gravando disco durante a pandemia, tocando todos os instrumentos. Enfim, é um músico espetacular, um vocalista espetacular, um baixista espetacular, e tá nesse panteão da história. Mas, em primeiro lugar, aí é por uma questão meramente afetiva, porque eu sei que muita gente vai considerar uma blasfêmia, o segundo lugar tá Paul McCartney, não com ele, mas em primeiro lugar está o Fred Mercury, que para mim, além de ser o maior vocalista do rock and roll, também é o maior compositor do rock and roll, especialmente quando você tem uma obra-prima chamada Bohemian Rhapsody, você tem We Are the Champions, você tem Killer Queen, você tem Crazy Little Thing Called Love, você tem The Miracle, você tem Somebody to Love, que são músicas espetaculares, o trabalho que ele faz, especialmente também no Queen 2, Ogro Battle, March of Black Queen, é um trabalho espetacular aí, e para mim ele é considerado o maior compositor do rock and roll. Tá, agora os seus top 3 compositores de heavy metal. Beleza. O terceiro lugar aí, o pessoal já vai falar, pô, no terceiro lugar esse cara, mas enfim. Terceiro lugar vai para o André Matos, né? O nosso maestro do heavy metal. O André, ele na época do Viper ele não teve tantas composições, ele teve mais composições em grupo. A única composição que teve dele é a Moonlight, que foi muito baseada na Moonlight Sonata do Beethoven. Só que quando ele vai para o Angra, aí ele mostra por que ele é esse compositor espetacular. Carry On, Nothing to Say, Lisbon, que é, para mim, até para o próprio André, é considerada a música preferida dele, que ele tem mais orgulho de ter composto. Depois tem todo um projeto Virgo, que é uma obra-prima, e principalmente no Ritual, o trabalho que ele faz ali, tem Fairy Tail, tem Distant Thunder, tem só Pride é sensacional, depois tem Innocence, que é incrível, e tem os trabalhos solos, né, dele, que embora não tenham tanto reconhecimento, mas tem ótimas músicas, tem Gaza, tem I Will Return, tem Sometimes, são composições magistrais, assim, e por isso que ele está no meu terceiro lugar. Em segundo lugar, eu acho que, assim, quando esse cara estava nessa banda, a banda tinha composições espetaculares. Quando ele saía, o nível caía muito, assim. Então, prova que ele era o mestre das composições, na minha opinião, que é o Geezer Butler, do Black Sabbath. E muito em função do trabalho, das letras dele, que ele era o principal letrista da banda, que definiu a sonoridade do heavy metal e, por si só, do Black Sabbath, assim. Eu acho que os 5 primeiros discos que tiveram a maior participação dele são espetaculares. E, cara, eu não... Até mesmo o 13 do Black Sabbath também eu acho um ótimo disco, muito em função por conta das músicas do Geezer. Eu acho um letrista espetacular, incrível, muito subestimado, criminalmente subestimado, muito em função porque tem o Ozzy cantando, o Tony Iommi fazendo os riffs, mas eu acho que a alma das composições da banda do Black Sabbath é o Geezer. Quando ele saiu da banda, ficou um buraco assim irremediável nessa questão. E em primeiro lugar, um cara que
muita gente considera um maior vocalista de heavy metal, mas eu, na minha opinião, eu considero o maior compositor de heavy metal, que é o Ronnie James Dio. O Dio, ele fez história tanto no Rainbow, quando ele teve mais participação nas composições, especialmente no Rainbow Rising e no Long Live Rock and Roll, e no Black Sabbath com Heaven and Hell, o Mob Rules, e depois na carreira solo dele, o Holy Diver e o Last in Line são dois espetaculares discos. Até o terceiro disco, Secret Heart, é um ótimo trabalho. Teve também o The Humanizer com o Black Sabbath, também um disco excelente. E daí teve alguns altos e baixos, mas o Dio, ele fechou muito bem a trajetória dele com The Devil You Know, do Heaven and Hell, que é um disco espetacular também, na minha opinião. É isso aí. Bom, agora eu vou começar a fazer minha lista, começando pelos meus compositores de rock, e eu já começo citando um cara que não deve ser muito a vibe de vocês que estão assistindo, não deve ser muito a vibe do Caio, não deve ser muito a vibe de ninguém, mas é muito, muito, muito a minha, que é o mestre Trent Reznor, ele que é o líder dos Nine Inch Nails, e é um cara espetacular, assim, fora da curva. Eu adoro toda a discografia dos Nine Inch Nails. Esse cara é tão bom que o Johnny Cash regravou ele. A famosa música Hurt, I Hurt Myself Today, não é do Johnny Cash. É uma regravação dos Nine Inch Nails. Tem gente que não sabe disso. Ela ficou muito famosa na voz do Johnny Cash e ficou uma versão, assim, lindíssima, que de primeira o Trent Reznor achou que ficou uma bosta. Ele não gostou da versão do Johnny Cash. Mas depois ele passou a gostar. A versão dos Nine Inch Nails é surreal, é maravilhosa. Mas é bem diferente, bem diferente. Os discos do Nine Inch Nails, assim, é difícil indicar um. Mas, sei lá, o With Teeth, de 2005, é o meu preferido. The Downward Spiral, de 94, é maravilhoso. Year Zero, de 2007, é maravilhoso. Broken, de 92. Bicho, Pretty Hate Machine, de 89, é fantástico. Pretty Hate Machine, eu acho que tá entre os melhores também, é um dos melhores. E não só por isso, o Trent Reznor, ele também compõe para filmes, né? Ele é um grande compositor de trilha sonora de filmes. E ele tem muita parceria com o David Fincher, o renomado diretor David Fincher. E é dele a trilha sonora de Rede Social, composição pela qual ele ganhou o Oscar de melhor trilha sonora. É dele a trilha sonora de Garota Exemplar, Gone Girl, que é um filme fantástico. E recentemente ele ganhou um Oscar por Soul, se eu não me engano. Foi por Soul. E ele havia sido indicado por uma outra trilha sonora que ele tinha feito. Ele foi indicado 2 vezes na mesma categoria, na mesma edição do Oscar. Então, o Trent Reznor é um compositor, assim, espetacular, cara. Um dos melhores compositores de todos os tempos. Tem muita gente que tem preconceito com Nine Inch Nails por causa dos elementos eletrônicos, mas eu mesmo, eu não curtia o trampo dos Nine Inch Nails, mas depois, assim, de martelar, eu comecei a curtir, e hoje, particularmente, eu adoro, assim, sou fãzão e amo de paixão a obra do Trent Reznor, por isso que ele tá na minha lista. Só que eu não posso botar ele na frente de alguns caras que eu realmente idolatro no rock. O primeiro deles é só o mestre Ian Anderson. E, porra, Ian Anderson, o nome Ian Anderson já é um carimbo. Dá para contestar o Ian Anderson numa lista de melhores compositores do rock? Não dá.
o grande líder do Jethro Tull, o cara que compôs o Thick as a Brick, sei lá, o Aqualung, Heavy Horses, enfim, é um gênio incontestável, um grande flautista, um grande multi-instrumentista, e ele pensa arranjos de formas diferentes, em instrumentos diferentes. É um compositor de mão cheia, um dos meus compositores favoritos de todos os tempos, e o Jethro Tull é uma das minhas bandas preferidas de todos os tempos. Realmente amo de paixão, inclusive amo a voz do Ian Anderson. O Ian Anderson é curioso, porque ele fala que... Eu ouvi ele falando em um... Não sei se foi um documentário, uma entrevista, que ele meio que tinha inveja da voz do Robert Plant, porque o Robert Plant ele atingia notas altas e ele não conseguia. Mas eu acho que o Ian Anderson é tão bom quanto o Robert Plant por ter a sua voz, né? Ele tem uma voz muito original, ele não é um emulador. Ele tem a voz dele. E a voz dele é específica para cantar no Jethro Tull, eu acho maravilhoso. O Caio ele botou em primeiro lugar na lista dele aquele que ele considera ser o maior vocalista e compositor do rock. Temos um problema, senhor Caio Maranhão, porque o maior vocalista do rock and roll, e para mim também o maior compositor, e também um dos maiores guitarristas, se chama Chris Cornell. Este cara que nos deixou recentemente, né, em 2017. Ele é um dos pais do movimento grunge, conhecido pelas bandas Soundgarden, Temple of the Dog, Audioslave, extremamente premiado, já ganhou Grammy, já compôs para filmes, já compôs o tema do 007, o Know My Name, aquela música que eu acho fantástica e que foi subestimada pelo Oscar, injustamente, na minha opinião. Cara, o Chris Cornell ele é um compositor muito fora da casinha. As composições dele no Soundgarden são coisas assim espetaculares. Ouçam o Super Unknown, tem um review aqui no canal, e o próprio Caio tá registrado, tá gravado isso. Foi uma grata surpresa, não tinha ouvido esse disco, fui ouvir, gostei muito. E ouçam o Bad Motorfinger, que é o disco que vem antes do Super Unknown, que é mais pesado. Mas acima de tudo, cara, ouçam os trampos solo do Chris Cornell, principalmente o primeiro disco solo do Chris Cornell, chamado Euphoria Morning. Esse disco, assim, é uma música espetacular atrás da outra, assim. É uma composição espetacular atrás da outra. Até mesmo aquele disco que ele produziu com o Timbaland? Não entendi? Até mesmo aquele disco que ele produziu com o Timbaland, que é o Não, Scream. aquele pode jogar no lixo. Aquele é horrível. Mas o Euphoria Morning é uma obra-prima, cara. É maravilhoso esse disco, maravilhoso, assim, do começo ao fim. Eu acho que, a gente podia fazer um review qualquer dia desse disco, porque é um outro disco que eu tenho certeza que você vai ouvir e vai se apaixonar, cara. Se apaixonar pelas músicas. E eu acho que tem mais a tua cara até do que o Super Unknown. Tem uns blues, tem uma música que é um blues no piano, que é um negócio... Puta que pariu. Assim, o disco Carry On, que é o disco seguinte, é muito bom. E aí ele lança o Scream, que é horrível. Assim, ele tenta dar um passo pro pop, só que o disco é meio que uma caricatura, assim. Ele é produzido pelo Timbaland e é bem ruim. Eu já tentei dar 1000 chances para esse disco, ainda tento, aí nunca consigo, assim. Sempre termino odiando. E o disco, e principalmente o Timbaland, por ter deixado essa marca na carreira do Cornell. Mas o último disco solo dele, o Higher Truth, é maravilhoso, inclusive ganhou o Grammy. Muito, muito, muito bom mesmo. Recomendo fortemente. Para mim, enfim, um dos maiores gênios da história do rock and roll, um dos maiores compositores da história do rock and roll, e, enfim, no one sings like you anymore, como ele diz na Black Hole Sun. Passando agora, a gente podia até fazer um vídeo, um debate. Freddie Mercury ou Chris Cornell? Quem foi o maior vocalista do rock? Olha só, seria legal, hein? Freddie Mercury. Errado. Vamos lá, para minha lista de heavy metal agora.
Eu vou começar, o Caio ele botou o André Matos. Se ele botou o André Matos, eu boto o Capiroto. E eu, genuinamente, cara, eu acho que o Rafael Bittencourt é o maior compositor da história do heavy metal brasileiro. À frente do André Matos, à frente de Edu Falaschi, à frente de Kiko Loureiro, à frente de, enfim, Andreas Kisser, à frente de... Porque o Rafael ele não é o cara que pensa só em notas musicais, ele pensa em conceitos para incorporar as músicas dele. E sem o Rafael, o Angra seria uma banda totalmente diferente. Claro, todo mundo que passou pelo Angra tem uma contribuição para a identidade da banda. Mas eu acho que a maior contribuição para a identidade da banda é o Rafael Bittencourt. E a maneira como ele pensa cada elemento que ele vai incorporar na banda e como ele pensa os conceitos da banda. O auge disso foi o Temple of Shadows, que, assim, você fala em Temple of Shadows, você fala em Rafael Bittencourt, e a história que ele criou, o conceito que ele imprimiu no Angra nessa época. É um dos meus compositores preferidos de todos os tempos, um cara que me influenciou bastante na música, mais do que o Kiko. O Kiko, claro que sempre foi o guitarrista mais técnico, né? Mas o Rafael, ele era o cara que pensava no todo. E eu, musicalmente, eu prefiro esse tipo de guitarrista, esse tipo de músico no geral. Sou um grande fã do Capiroto e acho ele um dos maiores compositores da história do metal. Na sequência, eu vou botar o maior guitarrista da história do heavy metal? Não sei, fica a critério de vocês. Estou falando de Dimebag Darrell. Ele que é o cara dos riffs do Pantera. E sim, as composições do Pantera geralmente são creditadas como um todo para a banda. Mas, cara, não dá para você imaginar os riffs do Pantera sendo compostos por outra pessoa que não seja o Dimebag Darrell. Então eu tô falando compositores no sentido de ter um cara que tem uma identidade única. Os riffs do Dime são os riffs do Dime. Se você ouve um riff do Dime e você reconhece a linguagem do Dimebag Darrell, a identidade, a expressão do Dimebag Darrell, para mim é o maior guitarrista da década de 90? Acho que sim. Da década de 90, sim. Um dos maiores guitarristas de todos os tempos, um verdadeiro herói da guitarra, e para mim um herói do heavy metal, cara. Compôs os riffs mais icônicos, assim. Eu acho que é o guitarrista que tem mais riffs icônicos no metal. Eu ouso dizer isso. Só você pegar o Cowboys from Hell e o Vulgar Display of Power. Só esses dois. Todos os riffs ali são espetaculares. Todos eles. Então, para mim, é um compositor que eu admiro bastante, embora tenha algumas opiniões meio estranhas, né? Essa guitarra aqui dos confederados e tudo mais, né? Enfim. Assunto para um outro vídeo. Em primeiro lugar, cara, eu não poderia deixar de colocar ele. As composições atuais dele são um saco? São. Mas ele é o responsável por tudo. Ele é o responsável por tudo. Ele é o patrão da porra toda. Vocês já sabem de que eu tô falando. Eu estou falando, obviamente, de Steve fucking Harris. O patrão da donzela. O chefe do Iron Maiden. E, novamente, as composições atuais dele não me empolgam nem um pouco, para ser bem sincero. Mas o que esse cara compôs de música foda, assim, do Iron Maiden até o Seventh Son of a Seventh Son foi um negócio absurdo. E depois do Seventh Son of a Seventh Son, ele compôs algumas coisas muito boas. Por exemplo, The Sign of the Cross, do X Factor. É um musicão. Algumas músicas do Brave New World são muito boas, algumas do Dance of Death, algumas do A Matter of Life and Death. Depois já começou a dar uma piorada, assim, mas... Eu vejo valor em algumas coisas do Final Frontier, do Book of Souls, até no Senjutsu, mas as 3 últimas músicas do Senjutsu, que são do Harry, são, meu Deus do céu, são maçantes. De qualquer jeito, eu acho que se fosse feita uma eleição
no mundo sobre os maiores compositores do metal, talvez o Steve Harris vencesse, assim. Maior em termos de relevante. Ele é um cara muito relevante pro heavy metal. Né, e compôs verdadeiros hinos. The Trooper, Number of the Beast, compôs alguns épicos como Rime of the Ancient Mariner. E é um cara que merece a nossa gratidão e o nosso respeito. Então, com o Steve Harris, eu fecho o nosso top 3 compositores do rock e do metal. Você gostou da minha lista, Caio? A lista bacana, mas obviamente você está errado, porque para mim melhor é o Dio. E respeito o Steve Harris e tudo mais, mas esses últimos discos aí estão baixando muito a bola dele. Estão baixando muito ele no meu conceito. Bom, comentei aí o que vocês acharam das nossas listas e deixem aí nos comentários as listas de vocês, os maiores compositores da história do rock e do heavy metal. Tenho o maior prazer em ler cada um dos comentários para ver quais compositores que vocês curtem. Beleza? Se inscreva aí no canal, ative as notificações, deixe um like, é muito importante, porque assim o algoritmo ele trabalha em favor do canal. Nos sigam nas redes sociais, quem quiser e puder, contribua com o nosso trampo via Pix. Sexta-feira tem entrevista com Adriano Daga, baterista da banda Malta e produtor musical, então não percam. Tranquilo? Falou!